coração. O ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração. Já pensou se o gato não tem um infarto, malandro, e morre no meu barracão? Eu não tenho nada de luxo que possa agradar o ladrão. É só uma cadeira quebrada, um jornal que é meu colchão. Eu tenho uma panela de barro e 2 tijolos como fogão. O ladrão ficou maluco de ver tanta miséria em cima de um cristão que saiu gritando pela rua. Pega eu sou ladrão. Pega aí. Pega eu sou ladrão. Pega eu que eu sou ladrão. Muito bom dia. É com Bezerra da Silva que a gente inaugura essa quinta-feira, dia 18 de junho de 2020, em mais um diário da Covid-19. E por que eu começo com Bezerra da Silva? Por que eu começo com Pega eu que eu sou ladrão? Porque todas as câmeras de televisão e toda a mídia brasileira está voltada hoje de manhã para a prisão do grande laranja, né? Do grande laranja do governo Bolsonaro, do senhor Queiroz, o senhor Fabrício Queiroz, que hoje foi preso numa operação da Polícia Federal. Preso preventivamente, ou seja, sem prazo para sair. Pois é, e para quem não está se informando direitinho, né, de como é que é essa situação, o Queiroz já é velho conhecido da crônica policial e um triste conhecido da história política dos Bolsonaro, ao menos desde 2018, desde o chamado escândalo das rachadinhas. Ou seja, na época em que o agora senador Flávio Bolsonaro era deputado estadual, né, o filho 01 do presidente tinha como um de seus assessores, ou mesmo como braço direito, o senhor Queiroz, ex-policial militar reformado e amigo da família Bolsonaro há muitos anos. Um miliciano. Muita gente aí, né, principalmente os bolsonaristas, deixam para trás ou esquecem de dizer isso, né, quando tentam defender seu presidente. Que o presidente Bolsonaro, né, que tem apesar de paulista, tem sua base eleitoral no Rio de Janeiro, sempre teve o apoio de milicianos, dessas organizações criminosas, formadas em sua maioria por policiais ou ex-policiais corruptos, que se originou no Rio de Janeiro e se espalhou como uma praga pelo país todo. Pois é, pouca gente diz isso, ou poucos bolsonaristas querem assumir isso na defesa intransigente do seu mito. Mas é verdade. O seu Queiroz é simplesmente um grande miliciano, um peixe grande que hoje foi preso numa operação da Polícia Federal. Operação essa que, segundo a imprensa, era desconhecida até mesmo dos policiais, que só souberam na hora em que foi entregue a missão que se trataria do senhor Queiroz. Preso, inclusive, sabe aonde? Em Atibaia, no escritório de advocacia do advogado do presidente Bolsonaro, do advogado do Flávio Bolsonaro. Advogado esse que estava ontem na posse do novo ministro das Comunicações, Fábio Faria. Aquele genro do Silvio Santos. Depois eu faço um vídeo aqui sobre isso, só para explicar qual é essa história do Fábio Farias no Ministério do Bolsonaro. Bom, mas atualizando um pouco nossos dados, já que se trata do diário da Covid. Em meio de tudo isso, ainda temos uma pandemia para nos atrapalhar. Se o presidente vive a sua pandemia criminal, a gente vive uma pandemia global. Então, com dados atualizados, hoje, no Brasil, nós temos cerca de 960.640 casos de pessoas confirmadas com contaminação pela Covid-19. Temos 503.507 pessoas que se recuperaram. Então, um pouquinho mais do que a metade dessas pessoas aí que estavam contaminadas conseguiram se recuperar da Covid. E você tem aí um universo, deixa eu ver aqui, de 46.679 óbitos. Então, o Brasil ele ocupa a segunda colocação mundial, tanto em termos de contágio quanto em termos de mortes, perdendo apenas para os Estados Unidos. Pois bem, meus amigos, e diante dessa realidade, de um vírus em que o presidente parece ter pouco caso, apesar de que, pelo menos ontem, na posse do Fábio Faria, pela primeira vez, eu vi o presidente adotando uma mínima postura prudente. Ele estava de máscara. Mas, tirando isso, nós temos aí um novo tsunami político a abalar o governo Bolsonaro.
que é a prisão do Queiroz. E não adianta me dizer, meu amigo bolsonarista, que isso não é nada demais. Muito pelo contrário. Até porque o bolsonarismo, vida da dona Carla Zambelli, né? Ontem, né? Vítima de mais um mandado do inquérito da fake news, a Carla Zambelli, furiosa, chegou nas redes sociais e disse: estou fazendo isso comigo porque eu combato os corruptos. Ah, tá certo, dona Carla. Quer dizer que toda essa galera corrupta que está sendo presa, que está sendo autuada pela Polícia Federal, é mera perseguição. É perseguição aos democratas. Cadê o senhor Ramagem, né, querido pelo senhor Bolsonaro? Não tinha sido colocado para controlar essas feras? Lembre-se, o Moro já disse naquele famoso vídeo dos palavrões, né, o ex-ministro Sérgio Moro, que o Bolsonaro queria porque queria, né, controlar a Polícia Federal, exatamente para controlar essa investigação, para evitar, meu amigo, minha amiga, o que aconteceu hoje, para evitar a prisão do senhor Queiroz. Parece que não conseguiu. Parece que os poderes da República ainda são minimamente autônomos. Parece que o senhor Augusto Aras, o PGR, né, ainda tem um mínimo de vergonha na cara, né, e não se sujeita, né, de forma tão perniciosa, de forma tão pernóstica, à influência autoritária de um subpresidente. Um subpresidente, né, que quer se transformar, né, num ditador a partir de uma massa alienada. Parece que está difícil. Pois é, meus amigos, então o senhor Queiroz está numa situação, está na sinuca de bico. O que será que ele vai dizer? O que será que ele tem a dizer acerca da movimentação financeira da família Bolsonaro? E aquele cheque dos 23 mil reais que caiu na conta da dona Michele, a primeira-dama, né, que na verdade o Bolsonaro disse que era dinheiro dele, que era um empréstimo que ele tinha feito para o Queiroz. Para que fazer um empréstimo para um sujeito que tem mais de 1,5 milhão de movimentação na conta? E detalhe, um sujeito que, na profissão formal dele, ele é PM. Né? Um PM ganhando 1,5 milhão, né? Eu adoraria que todos os PMs ganhassem isso, né? Mas acho muito difícil, né, você ter um policial numa atividade lícita ter uma movimentação tão grande, tão desproporcional em função, né, da sua condição. Já que o Queiroz alegava que esse dinheiro vinha da transação de carros. Mas que carros? E que tipo de transação? E que tipo de regulamentação? Qual é a pessoa jurídica? Cadê o CNPJ? Então, meus amigos, diante disso, a gente se depara, né, com mais uma página, né, das diversas páginas que a gente ainda vai ter desse governo, dos asseclas desse governo e, principalmente, de uma operação hoje feita pela Polícia Federal que, em plena pandemia, ataca o coração do governo Bolsonaro, que é o centro de sua oligarquia. Sim, porque se trata de uma oligarquia. É uma família, né? Uma família, né? Do ponto de vista, reproduzindo, né, aquela palavra italiana para identificar as famílias mafiosas. É uma Cosa Nostra, uma família que está situada no Palácio do Planalto. É uma oligarquia que agora é duramente atingida pela prisão, né, de talvez um dos principais delatores. Aquele que pode, né, se não sucumbir na cadeia, aquele que pode entregar de vez as transações escusas daquele que, no seu populismo autoritário, pregava sempre, né, a honestidade. A figura da honestidade, né, finalmente o honesto, vai se sobrepor aos corruptos. Eu fico imaginando no pesadelo bolsonarista, no pesadelo daquele militante de extrema-direita, na hora em que for comprovado, né, penalmente, judicialmente, que a família Bolsonaro tem ligação com milícia e tem ligação com desvio de dinheiro. Tem ligação com corrupção e corrupção da braba. E aí, meu amigo de extrema-direita? E aí, meu amigo neonazi? E aí, meu amigo adorador do discurso de Goebbels, do ex-secretário de Cultura, Roberto Alvim? E aí? E aí, Weintraub? Sim, porque o Weintraub, né, tá quase na missionária. O Weintraub, né, que gosta de chamar ministro supremo de vagabundos, não é? Também era um abnegado defensor desse governo. O que sobrará no país? O que sobrará no governo Bolsonaro? O que sobrará após a pandemia? Pois é, meus amigos. Então, essa fala inicial de hoje é para falar um pouco sobre isso, para formular esses questionamentos, até porque os questionamentos eles só começam. Com a prisão de Queiroz, os nossos questionamentos só começam hoje. Nossas especulações apenas começam hoje. Ainda há muito a especular. Ainda há muito a se dizer, porque muita água, e muita água suja, vai rolar, né, a partir da prisão do senhor Queiroz. Aguardemos. E malandragem, dá um tempo. Valeu, forte abraço.